Queridos irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Buscai no Livro do Senhor. Eu sou Gabriel Oliveira e é um prazer imenso estar com vocês uma vez mais. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Você nos ajuda com isso e também fica por dentro de todo o conteúdo que nós postamos por aqui. Durante esses dias estamos falando sobre o tema Ore pelas promessas de Deus. E em nosso vídeo anterior, nós comentamos que devemos orar pelas promessas de Deus, porque muitas vezes a própria oração é a condição que Deus estabelece para cumprir a sua promessa. E hoje eu queria dar uma segunda razão para você orar pelas promessas de Deus. E essa segunda razão é, quando nós oramos, nós nos tornamos participantes do cumprimento das promessas e dos propósitos de Deus no mundo. E eu quero fundamentar isso a partir de Daniel capítulo 9, no versículo 2 a seguir diz: no primeiro ano do seu reinado, isso é, de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, Daniel diz: eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Olha que coisa interessante. Daniel, melhor dizendo, era um grande profeta de Deus que tinha revelações extraordinárias. No entanto, nós vemos que Daniel lia a Bíblia. Embora todo o cânon não tivesse completo naquele tempo, ele diz aqui que estava lendo o livro do profeta Jeremias, e à medida que ele lia, ele compreendeu que o fim do cativeiro babilônico estava chegando, e Deus haveria de cumprir a sua palavra. Daniel sabia e conhecia muito bem a fidelidade de Deus. Embora nós vivamos hoje no que muitos chamam de modernidade líquida, em que não há consistência nos relacionamentos, é tudo muito líquido, é tudo muito descartável, e nós vemos uma liquidez na nossa modernidade. A Bíblia apresenta Deus como um Deus sólido. Moisés diz que Deus é uma rocha, apontando para a imutabilidade de Deus e a fidelidade da palavra de Deus. No entanto, embora Daniel soubesse que Deus é fiel com a sua palavra, perceba aqui que a promessa de Deus feita pelo profeta Jeremias, não produziu nele uma acomodação, uma letargia, uma apatia quanto àquela questão. Não, ao contrário disso, a promessa de Deus gerou nele um estímulo para que ele buscasse ao Senhor. Quando ele lê o livro de Jeremias e percebe que a promessa estava chegando ao seu cumprimento, ao invés de dizer, deixa isso por conta de Deus, observe que ele volta o seu rosto para Deus em oração e em súplica. E o que ele clama a Deus? Quando nós lemos aqui no capítulo 12, nos versículos 17 a 19, você percebe que ele ora pelo santuário, ou seja, o templo que foi destruído por Nabucodonosor. Você percebe que ele ora por Jerusalém, a cidade que é chamada pelo nome do Senhor, e pelo povo de Israel. Então, Daniel está orando por um evento histórico de proporções, meus amados, infinitas. Eu diria infinitas por quê? Porque nós estamos lidando aqui com um povo muito específico no plano redentivo de Deus, que é o povo de Israel. E em João 4:22 diz muito claro que a salvação vem dos judeus, ou seja, Jesus Cristo, segundo a carne, ele é um judeu, ele é da linhagem de Israel, ele é da tribo de Judá. Então você observa que a salvação vem pelos judeus, ou seja, Jesus é essa salvação prometida que vem do povo de Israel. Então o povo de Israel tem um propósito muito definido no plano redentivo de Deus na história. É por isso que eu digo que as implicações dessa oração de Daniel e do cumprimento dessa promessa são infinitas, são eternas. Ele está orando para que um propósito redentivo de Deus se cumpra aqui na história. Agora perceba que Daniel, embora saiba que Deus é fiel e pode fazer tudo sozinho, independente de nós, ele se une com Deus no seu propósito e passa a orar
pelo cumprimento dessa promessa de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava pregando, se eu não me engano, lá no Areópago, ele disse que Deus não é servido por mãos humanas como quem necessita de alguma coisa. Então entenda isso, eu não estou dizendo que Deus precisa de você. Eu não estou dizendo que Deus depende da sua oração. Não estou dizendo isso. Eu estou afirmando que Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, dá a nós, os seus filhos, de sermos participantes com eles no cumprimento, com ele, melhor dizendo, no cumprimento dos seus propósitos no mundo. E Deus nos convida a orar e a clamarmos a ele, para que ele venha realizar os seus propósitos nesse mundo. Um exemplo claro disso, como acabamos de mostrar aqui, é o exemplo de Daniel. Quando nós oramos, nós atraímos o sobrenatural de Deus para o nosso mundo natural e as promessas de Deus se tornam reais, se materializam através das orações do povo de Deus. Isso é maravilhoso. Uma dúvida que nós não temos é de que Jesus um dia reinará. É de que todos os reinos da terra, todos os reis, grandes homens, impérios, grandes cidades serão derrubados e Jesus estabelecerá o seu reino, o reino de Deus aqui na terra. No entanto, na oração modelo, Jesus diz que nós devemos orar dessa maneira: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Perceba, Deus vai fazer isso. Deus vai realizar. O propósito de Deus será levado até o fim. Cristo reinará nesse mundo. No entanto, isso não nos impede de orar. Isso não nos faz cruzar os braços. Pelo contrário, Jesus nos estimula a orar dizendo: venha a nós o teu reino. Ou seja, quando nós oramos, nós nos tornamos participantes do cumprimento dos propósitos de Deus nesse mundo, do cumprimento das promessas de Deus. Então, ore para que as promessas de Deus, principalmente aquelas que dizem respeito às grandes questões que envolvem a história da redenção, como o reino de Cristo aqui nesse mundo, né? Ore por essas promessas, porque Deus conta com as suas orações para levar a cabo o seu propósito. Não porque ele depende de mim ou de você, mas porque ele quer nos dar o privilégio de, através da oração, sermos participantes com ele no cumprimento das suas promessas. Então, quando orar, seja mais intencional, seja mais proposital. Não faça essa oração insípida, sem propósito. Pelo contrário, leia as Escrituras e descubra as promessas de Deus e os grandes propósitos de Deus. E ore, porque Deus conta com você nessa grande missão. Que Deus em Cristo te abençoe e não se esqueça, quando oramos, nos tornamos participantes com Deus no cumprimento dos seus propósitos, porque através da oração atraímos o sobrenatural de Deus para o nosso mundo natural e as grandes promessas de Deus se materializam, se tornando reais em nosso mundo através da oração do seu povo. Deus conta com as suas orações. Que Deus em Cristo te abençoe e nos vemos em nosso próximo vídeo, se Deus quiser, aqui em nosso canal Buscar no Livro do Senhor. Se foi edificante, curta, compartilhe, deixe aí o seu comentário e até o nosso próximo vídeo com a bênção de Deus.